palavra de fé aí para o seu coração. Glória a Deus. E o Senhor vem confirmando no nosso coração, sobre a nossa vida, a presença dEle, toda sorte de bênçãos, o Senhor possa estar derramando sobre nós aí a virtude do Espírito Santo aí nessa noite. E é um privilégio poder estar aqui glorificando a Deus, exaltando ao Senhor, juntamente com a amada igreja. Para você que está aí, eu tenho certeza que foi o Senhor que te escolheu para estar passando esse momento comigo aqui na presença do Senhor Jesus. Deus é bom e a sua misericórdia ela tem nos alcançado todos os dias na presença do Senhor. Bom, hoje é uma noite maravilhosa, mais um dia que o Senhor fez, e eu creio muito na presença do Espírito Santo aí sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Glória a Deus, acreditando aí que o Senhor, ele realmente, a misericórdia do Senhor, ela vem nos alcançando dia após dia. Dizer assim, Deus está comigo, Deus está com você. E aí tem várias formas da gente estar testificando sobre essa presença do Senhor sobre a nossa vida, sobre nosso coração, e vem por meios de palavras, obras, gestos, e por consequências também os sinais do Senhor sobre a nossa vida. Glória a Deus. Eu gostaria de ler com vocês hoje o livro de Atos, capítulo 2, porque a gente está numa sequência aí de estudos da palavra do Senhor, voltado para o tema de avivamento. Aviva, Senhor, a tua obra. Esse é o tema, e a gente quer falar sobre, estarei falando sobre o avivamento do Senhor sobre a nossa vida. Então, o primeiro tema, lá para quem não assistiu, você tem a oportunidade de estar assistindo. O primeiro tema, a gente falou sobre o avivamento espiritual. Depois eu falei sobre o avivamento no Velho Testamento. Depois, avivamento no Novo Testamento. Eu peguei um pouco do avivamento no ministério de Jesus Cristo aqui na Terra, que foi o último, foi muito bom. E hoje estarei falando sobre o avivamento na igreja do Senhor. E aí, partindo do ponto do avivamento na igreja primitiva, até chegar aos nossos dias de hoje, de uma maneira bem breve e singela, mas com o intuito de trazer para você a importância de estar vivo na presença do Senhor. A gente tem aí por finalidade, por objetivo, que você entenda que o Espírito Santo é essencial para o ministério, para a vida da igreja como um todo. E de fato o Espírito Santo ele vem acompanhando a nossa história, e sem o Espírito Santo a igreja ela não anda, Sem o Espírito Santo a igreja não progride, a gente não consegue avançar se o Espírito Santo de Deus ele não tiver presente sobre a nossa vida. E aí, nesta noite, nesse momento, que você possa refletir junto comigo sobre a essência do Espírito Santo, sobre a igreja, a essência do Espírito Santo sobre o cristão, sobre o cristianismo, das pessoas que são os mini-Cristo, Tem Cristo Jesus e as pessoas que estão na presença do Senhor e carregam esse Cristo sobre a sua vida, a presença de Deus, a palavra do Senhor sobre a nossa vida. E aí, logicamente, eu quero começar com vocês o seguinte, lendo aqui um pouco dessa palavra, e a partir daí eu começo a desenvolver um pouco aí o tema com vocês hoje, tá? Então eu vou ler o livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 1.
na presença de Deus. Antes de fazer a leitura, eu gostaria de fazer uma breve oração, pedindo ao Senhor para tomar a direção, para tomar a frente, porque é tudo para a honra e para a glória dele, que você possa receber de Deus aí, né, a presença do Espírito Santo. A gente está criando uma rede aqui agora, e essa rede entroniza o nome do Senhor. A centralidade aqui é Cristo Jesus. Ele é o nosso centro, Ele é o motivo de nós estarmos aqui. Então eu quero fazer uma oração, pedir ao Senhor para que Ele esteja presente e te abençoe. Para você que está aí recebendo essa palavra, é uma palavra viva, é a palavra de Deus e ela tem poder nas nossas vidas. Então creia e que Deus possa te abençoar. Pai, no nome de Jesus, Pai querido, Deus eterno, eu coloco a minha vida, Pai, no teu altar neste momento. Coloco a vida desta igreja, a vida desses irmãos, Pai, que estão me acompanhando nesta hora. Meu Deus, pedindo ao Senhor que venha derramar toda sorte de bênção, a presença do Senhor, meu Deus, sobre as nossas vidas. Peço a Ti perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas fraquezas, meu Deus, e que o Senhor possa me perdoar também toda a igreja, todos os irmãos, meu Deus, pelos nossos pensamentos, palavras, obras e gestos. Pai, entramos em Tua presença, reverenciando o Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pelo dia. Meu Deus, mas agora nós estamos aqui diante do Teu altar, diante da Tua presença, pedindo ao Senhor, meu Deus, suplicando ao Senhor o Teu favor, a Tua misericórdia, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, abrir o nosso coração, para que a gente possa receber também a presença do Teu Espírito Santo. Peço ao Senhor que abençoe cada vida, a cada pessoa, Pai, que estará participando desse estudo bíblico, que elas possam se encher e estar cheias do Espírito Santo de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe e nos fortaleça. Então vou fazer a leitura da palavra de Deus agora, que está no livro de Atos, capítulo 2, que fala propriamente dito da descida do Espírito Santo. E aí eu quero começar a partir dessa leitura para que a gente possa desenvolver aqui um pouquinho do tema o avivamento na igreja. E aí eu vou pegar um pouquinho da igreja primitiva e até os nossos dias de hoje. Estou vendo aqui pelo YouTube aqui, a missionária Gislene, a paz do Senhor, a missionária, que Deus abençoe. Pai do Senhor, irmã Lívia, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Estou vendo que tem mais irmãos conectados também, avisando que eu só consigo ver depois que você escreve aí seu nome no chat aí do YouTube, tá? Que Deus te abençoe. Então, começando aí a leitura da palavra do Senhor, está dizendo assim, olha: aproximando-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Ouvindo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Maravilhoso, né? Quando a gente passa ler a palavra do Senhor, a gente vai buscando o entendimento, a gente vai se alimentando aí de Deus. E aí é por isso que eu tô frisando ultimamente bastante, batendo muito numa tecla que se chama Bíblia, leitura da palavra do Senhor. Todo cristão deve ler a Bíblia. Todo cristão precisa ler a Bíblia. A Bíblia não é apenas para os pregadores, é para quem canta, para quem
para quem limpa a igreja, para quem é o porteiro, para quem é o líder de célula, enfim, para todo cristão, para aquele que está lá no banco sentado, ouvindo a palavra, louvando ao Senhor. Enfim, a Bíblia é essencial, né? Então, leia a Bíblia. Bom, voltando aqui para o nosso tema do avivamento, a gente vai pegar um texto onde a igreja primitiva recebe um sinal importante da presença do Senhor sobre a sua vida, sobre a vida da igreja. Aqui eu estou falando sobre a vida da igreja primitiva. Esse momento aqui era um tempo que antecedia o tempo de Pentecostes, a festa de Pentecostes, e eles estavam reunidos, louvando a Deus, glorificando ao Senhor, na presença de Deus, e de repente veio um vento impetuoso, encheu todo lugar, e de repente todos falavam em novas línguas, em línguas diferentes. Então, daí houve uma marca da presença do Espírito Santo, de forma que as pessoas conseguiram entender que era Deus, né, que era o Senhor. Não foi com um, com o outro, mas foram muitas pessoas. E aí, eu quero enfatizar para vocês o seguinte: houve uma marca. E aí vem as palavras de Jesus. Jesus falou que era necessário. Aí eu vou começar do João Batista. João Batista, ele batizava e falava assim: olha, arrependei-vos dos vossos pecados. Eu, João, vou batizar vocês na água. É aquele batismo nas águas. A pessoa vai lá e se batiza. E aí, o que acontece? João praticava esse batismo, ensinava esse batismo, e de repente ele começa a falar assim: olha, depois desse batismo, do arrependimento, você vai se arrepender, vai ser batizado, que aquele vai ser submergido nas águas, com um símbolo aí de que eu vou me transformar em um novo ser, em uma nova criatura. Irmã Tamires, a paz do Senhor, que Deus te abençoe. Eu creio, assim, como diz a palavra, que o batismo de fato é um novo nascimento. Então, eu quero pegar a partir desse ponto que você vai me entender. Então vinha João e falava: olha, você quer a palavra? Você quer se arrepender dos seus pecados? Eu vou te batizar nas águas. Esse batismo, ele vai simbolizar a descida do velho homem, o sepultamento do velho homem e o ressurgimento de um novo homem. Então uma nova pessoa tem que surgir dali na sua vida mental, né, de comportamento ou comportamental, que seria pensamentos, palavras, obras e gestos. Então vem a partir do novo nascimento. Esse nascimento é necessário. Disse Jesus: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer já está condenado. Muito sério as palavras e as colocações de Jesus na palavra do Senhor. Então o batismo é importante para ter o pontapé inicial ali na sua vida cristã. Eu preciso crer no evangelho de Jesus, eu preciso crer na palavra, e a partir do conhecimento da palavra, o arrependimento. Ora, se a Bíblia fala para mim: olha, não posso roubar, um exemplo, não posso roubar. Então aquele que roubava conheceu a palavra, conheceu que não pode roubar, ele deixa de roubar, de continuar essa prática, porque conheceu a palavra, e ali vai ressurgir um novo homem, ali no Evangelho, na palavra do Senhor. Então isso é profundo, né? Isso é forte.
Tá? Outro detalhe, aí eu quero dar mais um exemplo, aquele que fala mentira. Conheceu a palavra, ele deixa de falar a mentira, de praticar a mentira, de usar a mentira como fato de vida, né? Ele precisa da mentira para viver, para sustentar todas as suas ações, porque não consegue viver na verdade, falar a verdade. Então ele precisa da mentira, e aí a partir dessa mentira que vem todo o sustento da vida dele. Então aí ele não fala mais mentira, porque conheceu a palavra, porque os mentirosos não herdarão o reino dos céus. E aí, através dessa palavra, ele ressurge um novo homem, falando que pela palavra ele não mente mais, pela palavra ele não rouba mais, e pela palavra ele não quer pecar mais. É assim, esse é um novo nascimento. Então, a partir desse novo nascimento, que eu entrego a minha vida a Jesus Cristo, nosso Senhor, eu preciso me transformar. Aí vem o apóstolo Paulo e fala assim, olha, aí eu vou simplificar para você, dizendo assim, que o nosso batismo nas águas, ele tem que ser um batismo onde haja uma purificação interior da nossa mente, da nossa consciência, para que não seja simplesmente um banho. Porque se eu não mudar a minha vida, a minha maneira de ser, de viver, voltada para a palavra de Deus, eu vou estar indo ali tomando um banho apenas, me molhando apenas, e aí saio do mesmo jeito após ser submergido, voltei, e de repente a mesma pessoa, porque não há ali o arrependimento. Isso é o batismo nas águas. Então, é de suma importância eu entender que a partir do momento que eu entrego a minha vida a Jesus e eu passo pelas águas, eu sou batizado nas águas, o batismo de João, ensinado por João, arrependimento de pecados, a partir daí eu preciso me arrepender. Eu me arrependendo, eu sou um novo homem, uma nova mulher na presença do Senhor. Eu estou falando do novo porque é a novidade, viver realmente a essência de Deus sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. É de suma importância você ter esse entendimento, essa compreensão, para a gente chegar no fator Espírito Santo de Deus. Porque o batismo com fogo, aí vem João e fala, olha, eu vou batizar vocês com um batismo nas águas, mas vai chegar alguém depois de mim, que eu não sou digno nem de desatar as sandálias, e eu vou, e nós vamos, e ele vai nos batizar com fogo. Então vem João e fala assim, olha, vai chegar alguém depois de mim, eu vou batizar vocês com água, mas vai chegar alguém depois de mim, esse Jesus, que eu não sou digno nem de tocar nas sandálias dele, e ele vos batizará com fogo. E de fato, então nós precisamos entender que existem dois batismos, e eu preciso desses dois batismos sobre a minha vida. Então o batismo nas águas, o batismo de João, arrependimento de pecados, e o batismo do Espírito Santo. Então, colocando isso, transcrevendo isso para nós nos nossos dias, nesse momento, seria assim, você vai à igreja, faz um curso de pré-batismo, se batiza nas águas pelas mãos dos pastores, dos obreiros ali encarregados do batismo, ali, né? Normalmente o pastor está sempre presente nos batismos, e são batizados pelos homens. É o batismo pregado de João. Mas aí, depois desse batismo, o pastor chega lá, batiza, né, a irmã, o irmão, e só que depois disso, vem Jesus e batiza com fogo, com o batismo do Espírito Santo. Então são duas etapas que eu preciso estar atento. Olha, pastor, eu sou batizado nas águas, glória a Deus, vai receber o batismo com fogo, né? Vai receber o batismo com fogo. Então, o buscar esse batismo, ele está interligado no primeiro batismo, porque aí você vai entender assim, olha, aí eu estou falando de avivamento da igreja, eu estou dando essa breve introdução para você entender como que é importante a igreja buscar ao Senhor e ter um entendimento
que existe um Espírito Santo e que eu preciso recebê-lo sobre a minha vida. Por quê? O segundo batismo, que é o batismo com fogo, ele está interligado no primeiro batismo. Porque o primeiro batismo é arrependimento. Eu vou me arrepender, eu vou limpar a minha casa, né? Eu vou limpar o templo do Espírito Santo. Diz a Bíblia que eu e você, nós somos templo e moradia do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita em templos feitos por mão de homens. Vai habitar em mim, em você. Então o primeiro batismo ele vai trazer a essência da purificação, né, da nova consciência, do arrependimento, das novas obras, vai te colocar ali disponível para receber o Espírito Santo, que é o batismo que vem da parte de Jesus para a minha vida e para a sua vida. Então é muito importante você entender essa etapa, esse momento, porque do meu ponto de vista, eu acredito, conforme a palavra de Deus nos descreve, que o Espírito Santo está ligado diretamente à nossa busca em Deus na sinceridade. A partir do momento que você se arrepende dos seus pecados, você busca o Senhor, começa, para quem não fazia, a orar, a jejuar, a ler a Bíblia, a louvar o Senhor. Você vai estar, em todos os momentos da sua vida, a partir daquele momento, estará disponível para que o Senhor te encha da sua graça, né? que é a dádiva, que é o Espírito Santo sobre a vida do cristão. Então é uma ponte. Eu me batismo, eu busco o Senhor e vem o Espírito Santo e me enche. Aí vem a palavra e fala, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então o Senhor te enche da presença dele, não porque simplesmente nós merecemos, mas porque por intermédio de Jesus Cristo nosso Senhor, nós nos preenchemos, né, pela graça de Deus sobre a nossa vida. A graça do Senhor, a presença do Espírito Santo vem sobre a minha e sobre a sua vida. Propriamente dito nesse texto, a gente não consegue compreender, porque não se fala como estava ali a igreja do Senhor naquele momento, mas um fato que é de suma importância e que é inegável, é que a igreja estava reunida, estavam todos ali buscando o Senhor, e que provavelmente experimentaram o batismo de João, e estavam arrependidos dos seus pecados, crendo no Senhor Jesus, e veio o Espírito Santo e habitou sobre ele. Existe a passagem, um versículo da palavra do Senhor, que Jesus ele vai falar assim, olha, ficai-vos em Jerusalém, até que do alto sejai-vos revestidos de poder. Isso são palavras de Jesus falando. Ficai-vos em Jerusalém, até que do alto sejai-vos revestidos de poder. Eu quero ler aqui também livro de Atos capítulo 1, livro de Atos capítulo 1, versículo 4, dizendo assim, e certa ocasião, estando comendo eles, ordenou-lhes, isso Jesus, não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual de mim ouviste, pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, aí vem o versículo 6, está dizendo assim, aqueles que se haviam reunido perguntaram, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Versículo 7, e ele lhes disse, não vos importa saber os tempos ou as épocas que o Pai determinou pelo seu próprio poder. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aí, o que Jesus disse? Jesus fala assim, olha,
Peraí. Olha só, eu quero falar com os irmãos aqui. Pastora Gilma, seja bem-vinda, pastora. A paz do Senhor é a minha pastora Gilma. Glória a Deus. Tem o nosso irmão aqui também, de um canal abençoado aqui. A paz do Senhor, meu irmão Rafael. Que Deus te abençoe. Então, voltando ao raciocínio, dizendo para vocês assim, olha, Jesus ele fala nesse tom, Jesus ele aparece aos discípulos, aí voltando um pouquinho para quem não conhece um pouco a palavra, voltando um pouco assim, Jesus crucificado, Jesus ressurge ao terceiro dia e dá uma ordem para os discípulos dizendo, olha, ficai-vos em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E aí Jesus fala assim, no entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eu quero que você entenda o seguinte, que o próprio Jesus manda que os discípulos e a igreja permanecessem quietinhos em Jerusalém, para receber algo especial, o quê? O Espírito Santo de Deus. A presença de Deus é notória. O próprio Jesus fala isso conosco. E eu quero dizer para você o seguinte, você recebeu o batismo nas águas? Foi batizado nas águas? Meu querido irmão, minha querida irmã, o Espírito Santo de Deus quer se manifestar sobre a sua vida. Existe uma palavra de Deus para você e para mim, para receber o Espírito Santo do Senhor. Esse Espírito Santo aqui, descrito na palavra, ele é para mim e ele é para você. É para todo aquele que crer no Senhor Jesus. Então, se você não é batizado com o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, busque o Senhor, porque o Senhor tem essa experiência, essa dádiva para a sua vida. E como de fato muitos testemunhos, eu sou um desses, que pós-batismo com o Espírito Santo, o batismo nas águas é maravilhoso, ali é uma declaração de fé pública, todos estão vendo ali que você declara Cristo sobre a sua vida, mas pós o batismo nas águas, que já é maravilhoso, estar com Jesus, o batismo com fogo, a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida, muda a vida do cristão, é outra pessoa ali cheia da graça do Senhor e com muita autoridade, com muita ousadia na presença de Deus. Então, para você que não é batizado com o Espírito Santo, busque essa dádiva, porque o Senhor Jesus tem isso para você. Para quem é batizado, meu querido irmão, minha querida irmã, continue a buscar ao Senhor com muita intensidade, com muita força, com muita graça diante de Deus, porque Deus ele quer te encher. O Espírito Santo ele quer superabundar sobre a sua vida, porque aonde abundou a graça, superabundou. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então o Senhor ele quer te encher, ele quer te usar. E aí, o que são as palavras de Jesus? Que pós a morte de Jesus e a ressurreição, Jesus sobe e ele fala, eu vou, mas não deixo o órfão não, eu vou enviar o Espírito Santo. Mas, até receber, fique em Jerusalém e aguarde receber o Espírito Santo, porque após a descida do Espírito Santo, após receber o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas aqui na terra. Jesus estava dando um sinal para eles o seguinte, olha, sem mim nada podeis fazer, foi o que João falou, João 15, sem mim nada podeis fazer, Jesus é a videira, né? Hoje nós precisamos do Espírito Santo para fazer a obra de Deus, e a obra do Senhor, a igreja de Deus, ela prevalece com a presença do Espírito Santo. Então esse início de entendimento, batismo nas águas, batismo com fogo, ela é de suma importância para todo cristão. Essa palavra é para todo cristão, não é só para o pastor, para a pastora, não é só para o obreiro, para a obreira, não, é para criança. Eu já vi criança sendo batizada com o Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, entregando profecias. Eu já vi jovens, né, adolescentes, homens
senhores, senhoras, irmãos, é para todo aquele que crê no Senhor Jesus, né, que estiver buscando arrependimento ali no seu coração. O Espírito Santo é para nós, é para você, para mim, é para você. E a partir daí existe uma virtude do Espírito Santo sobre nós para ser testemunha. Então, o Espírito Santo, ele vem para mim, ele é o meu consolador, e é aquele que, quando a gente lê a Bíblia, ele abre o nosso entendimento. Ele é aquele que, quando a gente ora no nome de Jesus, as pessoas são curadas. É aquele que, quando a gente clama ao Senhor com gemidos inexprimíveis, ele transmite a Deus a intenção do nosso coração. Ele é Espírito Santo, ele é real, e ele está sobre a minha vida e repousará sobre a vida de todos nós. Então eu quero que você entenda que o avivamento na igreja, ele começa pelo arrependimento dos pecados. O avivamento na igreja, lá na igreja primitiva, aconteceu com arrependimento de pecados e obediência à voz de Jesus. Ou seja, a igreja se arrepende, os irmãos se arrependeram lá na igreja primitiva, aguardaram a ordem de Jesus, ficaram em Jerusalém adorando, e nesse tempo de adoração desce o Espírito Santo sobre os irmãos, sobre a igreja, e todos falavam em novas línguas, nos nossos dias de hoje. E aí, pegando um pouco da igreja primitiva, aí foi sim uma trajetória de exemplos que a Bíblia vai descrever para a gente, da presença do Espírito Santo manifesto sobre a vida dos apóstolos e sinais acontecendo ali através da vida dos apóstolos. E chegando até os nossos dias de hoje, grandes coisas de Deus acontecendo no mundo, em diversas igrejas, irmãos e irmãs sendo usados ali pelo Senhor, pela virtude do Espírito Santo de Deus na vida daquele que crê. Eu posso ser testemunhas do Evangelho de Jesus Cristo a partir do recebimento do Espírito Santo sobre a minha vida. E aí eu quero dizer, dentro dessa ordem, porque foi a mesma ordem lá na igreja primitiva. Até receber, fica quietinho buscando. Por quê? Dentro desse até receber, era um momento, eu acredito que era um momento ali de entrega da igreja, era um momento de obediência à igreja ao Senhor, que é onde Deus olhou e falou assim, agora eles estão prontos, então recebe. É isso. Então, para você que ainda não recebeu o batismo com fogo do Espírito Santo de Deus, eu te aconselho a buscar, é um momento de busca. É um momento de você encher de conhecimento, né, de consagração, se arrepender, se prostrar perante o Senhor, para que você receba. E após receber, você vai ver que vai ser direcionado por Deus para fazer a obra. Para você que já tem, que já recebeu essa presença maravilhosa do Espírito Santo sobre a sua vida, reter esse Espírito Santo. Reter, porque de fato o Espírito que habita em nós, ele tem ciúmes. E o Espírito Santo não vai habitar em templo imundo, ou seja, pecaminoso, pessoas que não estão se arrependendo, porque de veras é verdade dizer que a pessoa se arrepende, o Espírito Santo vem, toma aquela vida, mas se ela volta às práticas do pecado, o Espírito Santo ele vai se afastar. É o que diz a palavra de Deus, é o que disse Jesus. A pessoa conhece a palavra, vem à presença de Deus, repreende todos os espíritos malignos, toda a obra do diabo é dispersa, é lançada por terra, porque vem à presença do Senhor. Mas se essa presença não permanece, o que diz a Bíblia, o que disse Jesus? Que vendo o inimigo a casa vazia, ele volta para casa, achando a casa vazia, e traz os 7 últimos piores estados. Ou seja, a pessoa piora ali porque vem legiões de demônios para preencher aquela casa. Então, de fato que a Bíblia fala, nós não podemos beber 2 cálices, ou eu bebo o cálice de Deus ou o cálice dos demônios. Da mesma fonte não se jorra água salgada e água doce, querendo dizer para vocês que
os frutos do Espírito, ele é diferente dos frutos da carne, e que se eu estou cheio de Deus, cheio da presença do Senhor, convertido na presença de Deus, eu vou ter frutos do Espírito Santo. Então, provavelmente eu vou ser guiado pelo Espírito Santo a fazer a obra de Deus, a fazer a vontade de Deus e permanecer na vontade do Senhor. Mas lembrando que a palavra de Deus, ela fala assim, olha, lembra-te de onde caíste. Aí ele fala, arrepende-te e volta-te ao primeiro amor. Bom, para aqueles que se esfriaram no Senhor Jesus, que se esfriaram aí da presença de Deus, não estão buscando mais o Senhor, porque caíram, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, o Senhor te põe de pé nesta noite, o Senhor te põe de pé neste momento, o Senhor quer te levantar neste momento na presença de Deus, mas primeiro o que acontece? O arrependimento tem que vir. O arrependimento tem que vir. O que é o batismo? Arrependimento de pecados. Então ele fala assim, lembra-te de onde caíste, ou seja, reconhece a tua posição de caído naquele momento, de transgressor da palavra de Deus naquele momento. Reconhece, lembra-te de onde caíste, arrepende-te, ou seja, reconheça o seu pecado, reconheça que errou, arrepende-te e volta-te ao primeiro amor. Aí sim o Espírito Santo vai se manifestar novamente sobre a sua vida, mas ele parte do ponto do arrependimento. É porque começam as primeiras obras. A pessoa conhece a Cristo, arrepende-se, batiza nas águas, depois vem o Espírito Santo e enche aquela vida na presença do Senhor. Se aquela vida começa a pecar, esquecendo dos mandamentos, da palavra, dos conceitos de Deus ali sobre a sua vida, o Espírito Santo vai se afastar, porque o Espírito Santo não é conivente com o pecado. Deus ama o pecador, mas não se agrada do pecado. Então o Espírito Santo se afasta daquela vida. Para aquela vida retomar ali novamente a presença de Deus, ela tem que reconhecer que pecou, reconhecer o seu pecado, arrepender-se para que o Espírito Santo habite naquela vida e aí ele consiga voltar ali às primeiras obras. Então, é muito importante você entender para receber o avivamento de Deus. O que é o avivamento? É a intensidade, é estar vivo, é estar cheio, né? Glória a Deus, é estar ali ativo, transmitindo luz mesmo na presença de Deus. E isso tudo para dizer para vocês, o que seria da igreja se o Espírito Santo não tivesse presente? O que é a igreja se o Espírito Santo não está presente? E aí eu quero dizer para vocês uma palavra de Jesus, no caso de Deus usando o apóstolo Paulo, dizendo assim, olha, Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja, assim como o homem é o cabeça da mulher. E aí eu gostaria que você imaginasse comigo o que seria da igreja se Cristo não estiver nela. E aí eu quero que você faça uma conjuntura comigo, assim, olha, Cristo é o cabeça da igreja. Tá. Existe igreja onde Cristo não é o cabeça? Sim. Existem locais onde Cristo não é aquele que domina mais o local. É a mesma coisa de você pensar assim, existe casamentos onde o homem não é o cabeça da mulher? Sim. Tem lugar que quem manda é a mulher. Né? Aí pegando a configuração bíblica, Cristo é o cabeça da igreja. E assim como o homem é o cabeça da mulher, o líder do lar. Então, quando a gente pega a configuração e pega para dizer assim, existe uma igreja sem Cristo? Existe. Existe um povo reunido ali e não acontece mais milagres, e não acontece mais presença, e não acontece, vira uma reunião comum, sem manifestação do poder de Deus. Existe uma confraternização, uma organização. Mas o que eu ressalto aqui para vocês é que Cristo precisa ser o cabeça da igreja. Cristo precisa ser aquele que norteia a igreja.
que direciona a igreja. E propriamente dito, Cristo vai, o Espírito Santo de Deus, ele vai proporcionar à igreja ao arrependimento o tempo todo. O tempo todo, Jesus vai trazer a igreja para a presença dele, para arrependimento, para juntar tesouro no céu, né, para poder buscar aí uma vida de santidade, porque sem santidade ninguém vê Deus, né, ele vai buscar ali intenções, o Espírito Santo vai te atrair para Deus. O Espírito Santo não vai te pegar para coisas materiais, para coisas mundanas, para as coisas próprias. O Espírito Santo ele vai nos impulsionar para Deus. Esse é o Espírito de Deus, nos impulsiona para Deus, dá os frutos do Espírito Santo de Deus. Os frutos de Deus para a nossa vida são para Deus. Se você for ver lá os frutos do Espírito Santo, você vai entender que é tudo relacionado para testemunho, para a honra e para a glória de Deus. É alguém que vai suportar tudo por amor à palavra de Deus, né? No sentido, bateu na direita, a esquerda lhe oferece. São coisas que mudam o caráter do homem e a transformação para que o homem realmente seja e viva Deus, viva Cristo Jesus. Então, a preocupação do avivamento dos nossos dias de hoje é que realmente a essência do Espírito Santo manifestada na igreja, ela vai trazer frutos de arrependimento. O cristão precisa arrepender-se, né? Ele precisa mudar de vida, ele precisa ser modificado ali pela presença do Senhor sobre a sua vida, sobre o seu coração. Então, a essência de Deus ela vai causar isso na igreja, trazendo um avivamento nos nossos corações. E a gente tem que tomar cuidado, né, quando eu falo a gente, líderes, né, de igrejas, né, pastores, obreiros que estão na frente da obra do Senhor, nós temos que tomar cuidado porque Cristo precisa ser o cabeça. E se Cristo é o cabeça, ele é o pensante, ele é o que direciona o restante do corpo. Né? Quando a gente fala Cristo é o cabeça da igreja, mas o cabeça, que tá? Mas como assim o cabeça? Né? Pensa seu corpo, você, né? A sua cabeça, os seus pensamentos é o que comandam as mãos, os pés, a fala, o olhar, o articular, enfim, né? A cabeça comanda todo o corpo. Então Cristo precisa ser o cabeça da igreja. E logicamente, Cristo está interessado nas almas, nas pessoas, na salvação das pessoas, unicamente nisso. Não vai estar preocupado em bens materiais, não vai estar preocupado, né, em permanecer numa vida pecaminosa, mentirosa, uma vida errante. Pelo contrário, o Espírito Santo ele vai se manifestar de uma forma poderosa. Então, você pensar o que seria uma igreja sem Cristo Jesus hoje. Aí eu vou deixar aberto para que você possa, que o Espírito Santo possa te ajudar a entender e a ver, porque existe uma diferença. E realmente, hoje, quando a gente olha no contexto de hoje, existem muitas pessoas que falam de Deus, mas estão longe do Senhor. Na prática está longe. Quando a gente analisa, por exemplo, o Velho Testamento e a gente vê um pouco da história do povo de Deus, a gente vai ver que em determinado momento o povo tinha o conhecimento das leis de Moisés, mas o coração deles, conforme a palavra do Senhor, estava longe de Jesus. Aí no caso, no Velho Testamento, longe de Deus. E aí as pessoas tinham conhecimento, mas estavam longe, mais longe do Senhor. Né? E nos nossos dias de hoje, existe a configuração da igreja e que em muitos locais já não mais Cristo tem sido o pensante, aquele que direciona a igreja do Senhor. Porque de fato se a igreja é direcionada por Cristo, ela está sendo exortada nos últimos dias. Porque nós precisamos da exortação. Nós precisamos ser colocados cada vez mais nos trilhos na presença de Deus. Porque Jesus está voltando para buscar a igreja.
Eu acredito que existe um movimento no céu preocupado com a minha e com a sua salvação, porque estamos chegando em dias que muitos estão se apostatando da fé, esquecendo a palavra do Senhor, muitos estão deixando, né, aquela vida com Deus para se viver uma vida aqui na terra, promissora aqui na terra. E a igreja de Jesus, ela está preocupada com o céu. Tanto é que quando a gente analisa a palavra de Deus e a gente vê como que, por exemplo, os apóstolos morreram, depois você faça uma pesquisa para entender como que os apóstolos foram mortos. Você vai ver cada um pior do que o outro. Eles padeceram literalmente por amor ao Evangelho de Jesus Cristo, dizendo assim, olha, não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Como o próprio apóstolo Paulo disse que morrer em Cristo é lucro, né? Eles amavam tanto a Deus, amavam tanto a palavra, amavam tanto a presença de Deus sobre a sua vida, que as coisas materiais para eles se tornaram nada. A vida deles se tornaram sem valor, porque tinham valor na presença de Deus, em estar com Jesus e crer na promessa. Então a igreja do Senhor Jesus, ela precisa ter o avivamento de Deus, mas não é um avivamento só dentro de quatro paredes, só ali dentro, fechadinho ali, né, dentre os irmãos. Não, é um avivamento da igreja, aonde a igreja se projeta para a salvação, né? Aonde a igreja se projeta para ser salvo. E aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, que ao sair do culto da igreja, eles permanecem crentes, cristãos, servos do Senhor, eles vão para o trabalho, e lá no trabalho eles são crentes, eles são cristãos, eles vão para a casa dos parentes, dos amigos, e lá eles são cristãos. Desse tipo de cristão que a Bíblia fala que nós precisamos ser em Deus e trazer a essência do avivamento. Então, o avivamento da igreja, ela começa com arrependimento e ela termina com a presença do Espírito Santo permanente sobre ela. Então, eu e você, nós precisamos ter essa essência e reter esse Espírito Santo. Nós precisamos reter o Espírito Santo sobre nós. Então, quando eu falo reter, é assim, eu arrependi, eu busquei, e eu preciso permanecer. Então, a obra de perseverança, de perseverar, de estar ali realmente ligada na presença do Senhor Jesus. Então, para você, meu irmão, minha irmã, nessa lição de hoje, a gente está falando sobre as questões do avivamento da igreja. A igreja precisa do avivamento, do arrependimento, do aquebrantamento. Então, lembrando que o avivamento é estar vivo. Vivo em quê? Em Cristo Jesus. Vivo como? Na presença de Deus. E os cristãos vivos na presença de Deus, o que eles estão buscando? Deus. Deus. Eu estou buscando Deus. Mas eu não estou buscando Deus pelo meio da casa. E se eu ganhar a casa, eu tenho Deus. Eu não estou buscando Deus pelo meio das coisas. Eu estou buscando Deus pelo meio Espírito Santo. Eu quero ter o Espírito Santo, Senhor, na minha vida. E aí, meus irmãos, eu quero que vocês entendam o seguinte: as demais coisas serão acrescentadas. Deus vai abençoar vocês, né, segundo a necessidade de cada um de nós. Mas eu quero dizer que o princípio da busca não é os bens, não é as coisas, mas sim a presença de Deus sobre a sua vida. Se você quer viver uma vida de avivamento, ou avivada, ou estar vivo na presença de Deus, busque Deus. Busque a presença do Senhor Jesus. Busque estar vivo diante do altar do Senhor. Essa é a palavra. Então, nos nossos dias de hoje, a gente precisa ter o discernimento e falar assim: se Cristo não for o cabeça da igreja, o que se tornaria a igreja sem Cristo? E daí você vai entender muitas coisas que acontecem nos nossos dias de hoje,
aonde realmente, infelizmente e provavelmente pelo cumprimento da palavra, aonde Jesus disse: será que quando o Filho do Homem voltar para buscar a sua igreja, haverá fé na terra? E aí vem Jesus e fala isso com a gente, e aí vem o apóstolo e falam que a apostasia vai tomar conta da igreja nos últimos dias, que apostatarão muitos, então deixarão muitos a doutrina, a palavra de Deus, para dar ouvido a coisas estranhas, fora da Bíblia, fora da palavra, que não são condizentes àquilo que é o céu sobre nós, aquilo que é a oportunidade da igreja de morar um dia no céu com Jesus. Assim como quando Salomão inaugurou o templo de Salomão, a glória de Deus encheu aquele lugar como um sinal de que Deus estava abençoando aquele lugar ali, e que através daquele ato ali, Deus ainda abençoa a vida de Salomão, o tornando um homem mais sábio, que não houve antes e não haverá depois, e rico, abençoado. Mas Salomão, ele não pediu riqueza, ele pediu sabedoria para cuidar das coisas de Deus. E Deus olhou para ele e falou assim: realmente, você pediu sabedoria, não me pediu riqueza, então eu vou te dar sabedoria e vou te abençoar na riqueza. E essa é a história. Então eu te aconselho a buscar de Deus sabedoria para estar na presença dele, buscar de Deus o Espírito Santo. Nos nossos dias de hoje, a igreja primitiva foi marcada mais uma vez com a presença do Senhor, só que dessa vez não com fumaça, como naquela época, a glória de Deus, mas sim o batismo com fogo. E a igreja nos nossos dias de hoje precisa estar cheia. E aí cheia da graça de Deus para ser testemunha, para que o povo se espalhe pregando o Evangelho e acontecendo os sinais, as maravilhas, os prodígios que somente Jesus pode fazer, e aquele que tem a presença de Deus pode manifestar os milagres da parte de Deus aqui nessa terra. Então, para a reflexão da igreja, para a reflexão de vocês, é assim: imagina comigo, se Cristo é o cabeça da igreja, e quando Ele está na direção, Ele vai nos voltar para Ele, para o céu, Cristo, não sendo o cabeça da igreja, se torna simplesmente um lugar de confraternização, um lugar comum, onde não há arrependimento, não há mudança de vida, onde não há milagres, sinais e prodígios, simplesmente uma reunião, uma confraternização, uma bela música cantada, pessoas ali falando da palavra, mas sem unção, sem vida com Deus, sem testemunho com Jesus, enfim. Então a gente precisa ter o discernimento de entender que Cristo precisa ser o cabeça da igreja. E vocês podem ter certeza que aonde Cristo é o cabeça da igreja, as palavras têm sido de arrependimento já, para hoje, para se consertar com Jesus, para colocar a vida no altar do Senhor. Jesus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Se você tiver no pecado, tem que consertar com Jesus. Se você estiver errante perante o Senhor, tem que se consertar com Jesus. Se você tiver lá um pezinho no mundo, um pezinho na igreja, Jesus vai chamar você, vai falar: vem para a minha presença. Ou seja frio, ou seja quente, porque morno, o próprio Deus vai estar vomitando da sua presença. Então é isso. O Espírito Santo, ele vai nos impulsionar para Ele e para a presença dele. Tá? Que Deus possa te abençoar de maneira profunda, de maneira extraordinária, em nome de Jesus. E aqui vai um pouquinho do avivamento na igreja nos nossos dias de hoje. E aí eu contei um pouquinho do avivamento da igreja primitiva até os nossos dias de hoje. Então a igreja precisa estar revestida de poder, revestida da presença de Deus para ser testemunha. E aí é um testemunho assim, impor as mãos para cura, para libertação, expulsar os demônios, falar novas línguas, viver o evangelho do amor de verdade, amar o próximo como a nós mesmos, amar a Deus sobre todas as coisas, enfim, coisas maravilhosas, obras maiores que Jesus fez, nós vamos fazer, porque nós estamos
cheios e cheias do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Quero fazer uma breve oração e agradecer a todos aí em nome de Jesus. Muito feliz por essa rede aqui voltada para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Então eu quero orar em 2 pontos importantes. O primeiro, para quem não é batizado, que receba o batismo com o Espírito Santo. O segundo, para que você, eu, nós venhamos ser testemunhas do Evangelho de Jesus Cristo. Para você que já tem o batismo com o Espírito Santo sobre a sua vida, já foi selado, que Deus possa te transbordar na presença dEle. Ora comigo e que Deus, nosso Pai, te abençoe. Senhor, meu Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, meu Deus, coloco a minha vida diante do altar do Senhor, na Tua presença. Meu Deus, e coloco também essa igreja, esses irmãos diante do Senhor. Recebemos uma palavra do Senhor nesta noite. Meu Deus, do avivamento, aviva, Senhor, a Tua obra no meio dos anos. Pai, ó Espírito Santo de Deus, batiza as crianças, batiza os adultos, os senhores, as senhoras, os adolescentes, os jovens da igreja, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro por um avivamento no nosso país, um avivamento neste mundo, aonde a Tua palavra é pregada, aonde o Teu Evangelho é levado. Pai, enche os crentes, os cristãos do Espírito Santo do Senhor com essa promessa, com essa palavra, para que venhamos ser testemunhas do Evangelho de Jesus Cristo nos nossos dias. Pai, aquele que ainda não é batizado com o Espírito Santo, não é batizado com fogo, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus, meu Deus, que ele possa, que ela possa, que ele possa, que eles possam receber nesta noite o batismo com fogo, o batismo com o Espírito Santo, e que seja repousado sobre eles a presença do Senhor Jesus. Pai, e aqueles que são batizados com o Senhor, que haja o renovo, que haja o transbordar, Senhor, que haja o direcionamento do Senhor para fazer a Tua boa obra. Ó meu Deus, assim como a Sua igreja, assim como os discípulos ficaram em Jerusalém aguardando o Senhor, aguardando o batismo, aguardando o momento certo de ser testemunhas do Evangelho, que a Tua igreja nos nossos dias, Pai, em nome de Jesus, ela receba o batismo com o Espírito Santo e que ela seja testemunha do Evangelho de Jesus Cristo. Pai, abençoa em nome do Senhor e nos dá discernimento, porque Cristo precisa ser o cabeça da igreja e nos deu discernimento, Pai. Nos dá a graça, abençoa a vida dos pastores, dos obreiros, abençoa a obra do Senhor nesta terra, a todos os ministérios que são pregados no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, enche-nos da Tua presença, enche-nos da Tua palavra, enche-nos da virtude do Senhor e abençoe cada um de nós para a honra e para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Assim eu te peço, meu Deus, e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, que Deus, nosso Pai, te abençoe. Glória a Deus. Chegamos aí ao fim dessa 5ª lição